Hoje, primeira vez, né? Ele já viu. Já? Ah, é? Bom, pelo menos comigo. Ah, só para ah, só foi. Que bom, gente, bem-vindos, né? Daqui a pouquinho vai começar a esquentar de novo, aí a gente liga, tá? Porque tá estragado, caso eu pegar. Sim, eu video também. Não, eu vou. Deixa eu ver. Isso vai dar jogo, né? Começar a esquentar. Tá bom? Então, só fazer uma oração agora, para a gente fazer o evangelho, tá? Não precisa de falar com o microfone não, né? Hoje tudo bem, vou escutar. Então vamos levar nossos pensamentos a Deus. Possamos assim lembrar também de todos os nossos familiares, de todos os nossos entes queridos. Que nós possamos assim compartilhar com eles também do alimento espiritual. Sobre as bênçãos divinas de nosso querido Pai, sobre o auxílio na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Rogamos assim as bênçãos ao Alto Senhor, em favor de todos os nossos irmãos e sofrimento. Divino Pai, dai-nos o perdão de nossas faltas, o perdão para com os nossos devedores, e auxilia-nos a todos nós, na partilha do teu amor e da tua bondade, permitindo a todos nós o trabalho edificante, em auxílio e amparo a todos os nossos irmãos que caminham conosco, que assistem assim os nossos pensamentos, convidando assim aos nossos corações a prática do perdão. Dai-nos a potência na reconciliação, na reparação de nossas faltas, intuindo-nos, discernindo-nos da compreensão de vossas santas legiões. Que nada assim seja por nós, senão pela tua obra, que nada assim seja por nós, senão pela tua vontade. Nossa Virgem Maria, Mãe Santíssima, possa assim interceder em favor de todos os nossos familiares, de todos os nossos entes queridos, de todos os nossos irmãos que assim se encontram ligados aos nossos pensamentos, aos nossos corações e às nossas orações. Que assim sejam sempre lembrados, que possamos, junto com eles, compartilhar não só do alimento material, mas sim do alimento espiritual, que fortifica a todos nós na fé cristã, no amor verdadeiro, conduzindo a todos nós nos horizontes da Santa Paz, nosso Filho. Com a graça divina, graças a Deus. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela via, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber das fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Que assim seja. Hoje, a Santa Terceira, sempre. Pode ser 138. Você vai de tudo sozinho? Vocês querem todo mundo chamar? Página 138, os inimigos desencarnados.
O espírita tem ainda outros motivos de indulgências para com os seus inimigos. Que, primeiramente, sabe que a maldade não é estado permanente dos homens, mas que é devida a uma imperfeição momentânea, e do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá os seus erros e se tornará bom. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material de seu inimigo, e que este pode persegui-lo com seu ódio mesmo após ter deixado a terra. Sabe que qualquer vingança que faça não atingirá o seu objetivo. Ao contrário, ela terá por efeito produzir uma irritação ainda maior, capaz de passar de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo provar pela experiência e pelas leis que regem as relações do mundo visível com o mundo invisível. Que a expressão extinguir o ódio com sangue é completamente falsa, pois a verdade é que o sangue realimenta o ódio, mesmo alimentando-o. Na erraticidade, o Espiritismo apresenta, em vista disso, um argumento positivo, uma utilidade prática no perdão e no sublime ensinamento de Cristo. Amai os vossos inimigos. De fato, não há coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações, mesmo a contragosto. Pelas boas ações, elimina-se o motivo de vingança contra um inimigo e pode-se fazer dele um amigo antes e depois de sua morte. Com os maus procedimentos, o homem irrita seu inimigo, que ainda se constitui em instrumento da justiça de Deus, para punir aquele que não perdoou. Podemos, assim, ter inimigo entre os encarnados e os desencarnados. Os inimigos no mundo invisível manifestam sua maldade pelas obsessões e subjugações, às quais tantas pessoas estão sujeitas e que são algumas de várias provas da vida, contribuindo para o adiantamento do homem no globo terrestre, e que, por isso, deve aceitá-las com resignação e como consequência da natureza inferior do nosso planeta. Se não houvesse homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao seu redor. Devemos ter, portanto, indulgência e benevolência para com os inimigos encarnados e desencarnados. Antigamente, para apaziguar os deuses infernais, depois chamados demônios, mas que não passavam de espíritos maus, sacrificavam-se animais e até pessoas. O Espiritismo vem provar que esses demônios são apenas almas de homens perversos que ainda não se livraram dos instintos materiais, e que somente se pode pacificá-los sacrificando-se o ódio que possuem por meio da caridade. Que a caridade não tem apenas o efeito de impedi-los de fazer o mal, mas também de conduzi-los ao caminho do bem e contribuir para a sua salvação. É assim que o ensinamento de Jesus, amai os vossos inimigos, não está unicamente limitado ao planeta Terra e à vida presente, mas inclui também a grande lei da solidariedade e fraternidade universais. Então, a gente vai ver um pouquinho os comentários, né? Semana passada a gente falou sobre pagar o mal com o bem, né? Então, o capítulo que a gente está estudando seria amar os vossos inimigos. Tá? Então, hoje a gente vai estar falando sobre os inimigos desencarnados. A gente sabe que não existe, né? A morte realmente não existe para nós. Então, não é pelo fato de eu estar desencarnado que eu vou deixar de existir. A gente vai continuar ainda existindo. E, ou seja, se todos nós somos portadores de sentimentos, tudo aquilo que acompanha o espírito, com certeza, ele vai nos acompanhar para qualquer lugar que nós formos. Então, pelo fato de eu ser um ser desencarnado, eu vou levar exatamente os sentimentos que me acompanham. As coisas materiais ficam, mas tudo que pertence ao espírito também acompanha. Assim como as virtudes, né, estarão sempre conosco. As incompreensões, muitas vezes as nossas inferioridades,
também nos acompanharão também. Então a vida, de alguma forma, sempre vai estar nos servindo, ou um meio de que nós possamos, assim, cada vez mais buscar o nosso próprio melhoramento, vivenciando a cada dia, a cada ano, as situações que sempre nos farão avançar em direção para aquilo grande. Então, vou deixar aberto assim, para poder comentar um pouquinho. Eu acho que esses mais vossos inimigos seriam quando a gente ouve assim, literalmente, nossa, esses inimigos, eu acho que é muito difícil. Só que eu acho que quando a gente passa a entender que é um espírito como a gente que erra, né? Que às vezes não está vendo certas coisas, que tipo, não é demônio, como, né, muitas pessoas falam. Porque como a gente, acho que é mais fácil de a gente amar, de a gente respeitar. Eu acho que quando a gente entende também o porquê, assim, daquela pessoa que está agindo de tal forma, o porquê que, entre aspas, é nossos inimigos, porque nada por acaso. Às vezes ela pode estar agindo porque a gente fez alguma coisa, não nessa vida, mas nas outras. Às vezes é por nossa culpa, a gente pode ter feito algo também. Então, acho que quando a gente passa a entender, é mais fácil. Ao invés de amar os inimigos, mas amar o próximo. Eu prefiro pensar que é mais fácil. Você tem que perguntar? Fica à vontade, vou falar. Semana passada a gente falou sobre o inimigo. Quem seria o nosso maior inimigo? Se não é nós mesmos, né? Porque somos nós que produzimos. É como a gente fala assim, por exemplo, qual é a parte mais sexy do seu corpo? A gente fala as pernas, a barriga, o cabelo. Não, é a nossa própria mente. Ela que determina o que nós realmente achamos. Então é a nossa própria consciência. Então o inimigo, na verdade, o que está dizendo que é inimigo é a minha própria consciência que eu diz, de alguma forma. A minha forma de aceitação, né? Porque se uma coisa é branca, se uma coisa é preta, são características de cada um, né? Então, na verdade, não existe o certo ou o errado, o bom. Existe aquilo que realmente é contra a nossa própria vontade de ser. Se eu acho que ser branco é o certo, então quer dizer que seria o contrário. Às vezes, assim, você vai numa casa espírita, está todo mundo de branco. Aí você fala, nossa, esse assim é a mesa branca, vamos dizer assim. No centro, mesa branca. Aqui, então, a gente está fora, porque a mesa é preta. Então, não pode ser. Então, na verdade, a gente vê que são características. Então, quer dizer, se eu acho que branco é o certo, qualquer coisa que for ao contrário disso, de alguma forma é contra aquilo que eu aprendi. Verdade? Então, muitas vezes, fazemos disso um próprio inimigo. Fazemos as pessoas que pensam de forma diferente. Se, vejamos assim, se uma pessoa ela é portadora de mediunidade, com certeza ela é um médium, né? Isso daqui não estamos falando em termos de moral, de faculdade. Assim como, por exemplo, se nós temos olhos, enxergamos. Se a gente tem ouvido, a gente, com certeza, a gente também escuta. E cada um vai escutar o que cada um vê, aí vai relacionar a moral de cada um, né? Mas então, a falta determinante é isso. Se nós portamos também muitas vezes a ignorância, a ignorância faz parte da nossa vida. Então não teria como eu ser um ser perfeito, porque eu não me libertei ainda da própria ignorância. E muitas vezes, a gente entra até num assunto assim um pouquinho meio polêmico, né? Porque entra naquela questão sobre paixões, muitas vezes quando a gente está apaixonado por uma determinada situação, por alguma pessoa, muitas vezes a gente não consegue enxergar realmente essas partes. A gente muitas vezes, é como eu estava falando ontem para ter, que essa questão de paixão em relação aos filhos, muitas vezes acontece isso. É como um pai diz assim, a mãe fala assim, olha, meu filho, eu acho ele tão sincero naquilo que ele diz, ele é tão objetivo, tão direto, ele fala aquilo que ele realmente pensa, né? E os pais veem dessa forma, porque realmente é um ser que é um filho, é um ser que está apaixonado pelo próprio filho. Mas o vizinho não é dessa mesma forma, porque o vizinho não está apaixonado pelo filho do outro. Olha, para mim seu filho é um educado, um grosso, estúpido, porque fala as coisas sem pensar, assim, às vezes machuca as pessoas, não tem aquela educação. Então, quer dizer, para balancear, às vezes a gente não consegue distinguir exatamente as paixões que nós trazemos. Então, muitas vezes entre o certo e o errado também vai ser determinar muito exatamente
sobre os nossos valores, como nós colocamos. Então não teria como. É como o chefe, por exemplo, ela está ali, esperando que ela seja uma pessoa perfeita, mas com certeza é uma pessoa que também existe, está em luta, em busca dos mesmos progressos que todos nós. No livro Cirurgia Moral ele fala assim, será que Deus não esqueceu também? Será que Deus também não lembrou, né, das outras pessoas que necessitam de ti, da mesma proporção que você também necessita dos outros para viver? As mesmas necessidades que nós temos de progredir é a mesma necessidade do outro, né? As mesmas qualidades que você tem, os outros também têm, de alguma forma. Então todos nós estamos unidos num só caminho. Não existe o melhor, não existe o pior. Existe aquilo que nós determinamos como melhor, ou que nós determinamos como pior. Isso vai relacionar muito com a nossa moral, com a nossa própria condição, né? Então isso que muitas vezes faz para o inimigo. Mas, analisando essa situação, nós estamos falando hoje sobre inimigos desencarnados. São aquelas pessoas que partiram para o mundo espiritual, mas que continuam existindo. Elas só não têm mais o corpo físico, mas o corpo astral, ela não tem. E essas pessoas, agora em um estado muito mais livre, podem perceber muito mais as nossas ações, os nossos sentimentos, as nossas falas. Então, estão sempre atentos a todos nós. A gente está sendo assistido por todos eles, onde quer que a gente vá, né? Então, não é porque realmente a pessoa deixou aquele corpo carnal que ela deixará de assistir, né? Inclusive, eles falam assim, não sei onde que eu vi, mas falam assim que realmente a morte ela não existe, né? A morte só existe quando a gente matarmos essas pessoas dentro de nós. Então, quer dizer, existem muitas pessoas que estão mortas para nós, porque a gente nem se lembra mais delas, caíram no esquecimento. Enquanto que muitas pessoas que partiram para o mundo espiritual ainda continuam conosco, verdade? Como a gente vê no Brasil, do Brasil para cá, às vezes tem tantos amigos que a gente nem mais lembra. Eu realmente tem pessoas que, às vezes eu vejo no Facebook e falo assim, eu não lembro dessa pessoa, nem mesmo o nome. Na verdade, eram pessoas que já enterrei. Não existem essas pessoas para mim, não é verdade? Estão vivas, mas para mim é como se estivessem mortas. Enquanto que outras, com certeza você lembra. Então, essas estão vivas. E assim mesmo aqueles desencarnados também estão vivos. Mas eu vou entendeu? Liga lá que eu digo assim, já está esquentando. Já está um pouco de som, né? De travesseiro lá. Então, antes de eu entrar no tema, se vocês quiserem comentar, pode ficar à vontade. Como é um estudo, né? Pode ficar à vontade para perguntar de vocês. Muito maneiro, se você quiser falar. Obrigado. Por exemplo, igual inimigos encarnados, né? Às vezes você uma pessoa carnal, né? Às vezes acontece de estar perto da gente, Só pegar um microfone agora para baixo. Mais para baixo. Me desculpa. tipo assim, eles estão em espírito por perto da gente, às vezes a gente sendo obsejado, essas coisas, né? Mas a gente não sabe quem que é, a gente não sabe se está perto ou não, se está acontecendo realmente isso, mas tem como a gente daqui, mesmo não sabendo que é lá que está acontecendo, mas daqui fazer algo bem para esse espírito, para que ele, assim, por exemplo, nos perdoe, por nossas faltas, por alguma coisa que aconteceu, por motivo de ele estar daquele jeito assim. Com certeza. Com certeza. Na verdade, você estava perguntando se existe alguma coisa que nós possamos fazer pelos espíritos desencarnados. Seria isso. Então, ficaria assim. O que quer responder? Eu acredito que o espírito, mesmo sendo bom, mas continuando na Terra, acaba ficando ruim. Porque ele vai querer te ajudar e mesmo assim ele não vai poder te ajudar.
está presente com você e você está começando a sentir mal a presença dele. Então ele pode ser até bom, ele pode ter, mas ele, ao fato que ele não está seguindo o caminho dele, que é para a cidade, ele já está fazendo um tipo de egoísmo de ficar na terra. Ele pode até atrapalhar, até as pessoas que também estão vivas. Né? Não, mas eu Precisa falo dar certo, assim, né? não, eu entendi o que você quis dizer, mas eu falo assim na casa da obsessão mesmo, do espírito tá consciente, ele quer estar ali, ele quer se vingar, entendeu? Não dele não saber, né, porque, lógico, às vezes eles tá querendo ficar perto, né, só que acaba atrapalhando, isso eu entendo, mas assim, eu falo na casa da obsessão mesmo. No caso de obsessão, na verdade, seria o que acontece. É quando um espírito, existe algum espírito, muitas vezes, que está ali, um ou mais espíritos, estão ali ao nosso redor, nos querendo nos prejudicar de alguma forma. Não querendo levar a gente por um caminho do mal, um sofrimento, né? Isso se caracteriza como um processo de obsessão. Então ele está obsediado por uma ideia, por um pensamento de fazer o mal. Você é. Acho que eu já arrumar, mas está sem tempo. Então vai ser assim, vamos caracterizar dessa forma. A gente, um obsessor, na verdade, ele é um espírito que também viveu aqui na Terra, como encarnado, como nós. A diferença é que ele é um espírito hoje, de alguma forma, que ele não traz mais esse corpo. Ou seja, vamos pegar então como encarnados. Existe uma forma assim, por exemplo, da gente obsediar também uma outra pessoa, como acontece. Existe uma pessoa que ela é fanática em futebol. Ela é fanática, né, nos seus vícios, nas suas vontades, nos seus desejos, sei lá, em lutas, em sexo, em corridas, games, jogos, né? Existem essas pessoas que trazem essa linha de pensamento. E por mais que você queira fazer ela desistir daquilo, só depende dela desistir, né? E muitas vezes a gente percebe que isso é o perigo de muitos de nós, já temos errados também já em outras existências. Com certeza, às vezes a gente vê uma criança, ou às vezes um jovem, já indo para esses caminhos, e às vezes a gente acha que tem até um motivo de incentivá-los. Mas analisando assim, a consequência de tudo isso é o fato de que muitas vezes isso lá na frente pode gerar até um malefício para a própria criança mesmo, né? Porque, vamos supor assim, uma criança que se perdeu na leviandade, uma pessoa, por 2 encarnações, hoje ele reencarna exatamente para trabalhar essa necessidade de superar isso. Mas já desde criança, a criança já começa o quê? Já vestir uma roupa mais decotada, querendo se mostrar, querendo ser modelo, um monte de coisas que a gente acha até legal. Mas, de alguma forma, já está mostrando exatamente isso, as suas tendências ali. Lá na frente poderá se perder. Então, a necessidade dos pais estarem se policiando, assistindo realmente, para isso, de alguma forma, não sair fora do controle. Porque você tentar ser, assim, a todo custo, colocar um cabeça também, gera revolta. Então, a gente precisa trabalhar, né? Então, porque lá na frente não tem como desculpa a gente falar assim, eu me perdi porque isso fazia parte. Não, perdeu porque isso foi decisão mesmo. Porque nós somos espíritos submissos, nós podemos decidir o que é melhor para nós. Nós não somos guiados. Então o que acontece é isso. Muitas vezes, nós como pais também, nós determinamos aquilo que é melhor para a nossa filha. E a gente acha que é a única saída disso. Porque quando a gente é criança, os pais às vezes já falam, estuda para você ser alguém na sua vida. Né? Então quer dizer, se você não estudar, você não é ninguém. Se você vai prestar um concurso hoje, você procura ter que estudar para ser melhor do que o outro. Não é para que você seja bom, mas você tem que ser, sempre superar o primeiro, que você seja melhor. E quando a gente não consegue isso, a gente vai se frustrando de alguma forma. Mas isso é uma forma, assim, muitas vezes, vai gerar uma obsessão contrária. A gente começa assim, se punir porque a gente não conseguiu uma forma até cultural,
pela própria educação que nós recebemos de querer ser o melhor, nós não conseguimos isso, a gente acaba sempre frustrando. Então a gente passa a se auto-obsediar. A gente começa a se culpar, a gente começa a trazer a própria punição para nós mesmos. Né? E existe aquela condição que nós impomos em relação a outra pessoa. Nós desligamos que aquilo é certo, que aquilo é bom. Veja, que Chico Xavier, por exemplo, quando ele visitava a prisão, sabe que ele levava até cigarro aos presos? Ele pedia, os presos pediam a ele. Ou seja, Chico, você concorda com isso? Não, não concordo. Mas eu não estou ali para impor a minha vontade, eu estou ali para ajudar. E quando a gente vai ajudar, a gente não faz aquilo que a gente quer, não é verdade? E às vezes o obsessor não, você tem que fazer aquilo exatamente que ele quer. Porque ele acha que ele está certo. Então, foi você que errou, porque você foi que induziu aquele caminho. Sempre o outro. Mas a gente percebe que no plano espiritual, a relação é entre nós e Deus. Ninguém vai ser desculpado pelo fato do... Não. A gente pode até contribuir, mas a decisão final somos nós. Se eu vou me embriagar, se eu vou me beber daqui agora, eu falar, não, porque a Wendy que me ofereceu bebida. Eu não posso dizer isso. Porque a decisão final foi eu que aceitei. Não é verdade? Então, nunca é o outro. O outro pode ter contribuído, mas aí é da consciência da pessoa. Agora, quanto a cada um de nós, da mesma forma. Né? Então, se eu não conseguir compreender isso, eu vou ficar com raiva de quem? Eu me caí no vício porque é a Wendy que me ofereceu bebida. Por culpa dela. Então, eu vou passar a obsediar a Wendy. Eu vou voltar agora, ela a se perder esse caminho. Aí eu vou destruir a família dela, porque eu destruí minha família por causa disso. Então, eu vou destruir a família dela. O espírito obsessor pensa dessa forma. Só que a gente tem que levar em conta uma coisa muito importante, que é o seguinte. Onde é que você está? Aí vamos supor que enquanto a gente está aqui encarnado, e a gente está desencarnado. Aqui a gente é corpo físico e aqui a gente é espírito, por exemplo. Né? Então, é muito difícil a gente entender isso, porque aqui quando a gente está com ser desencarnado, a gente não tem mais noção de tempo no espaço. Imagine que muitas vezes você é afastado da Terra, é levantado, você vai perdendo a noção do espaço. Assim, muitas vezes é o espírito, ele entra num estado de consciência diferente. E aquilo que está mais exaltado dentro dele é o que manifesta. Porque aqui agora, o desencarnado, ele não tem mais o corpo físico que gera as emoções, gera as sensações dele. Ele só tem de posse agora os sentimentos. Então a gente não sabe, eu nem sei quem eu sou. Né? Existem tantas coisas, existe um monstro dentro de mim, existe um santo dentro de mim, existe uma pessoa boa dentro de mim, que eu não sei. Eu estou tentando trabalhar as minhas maiores necessidades. Agora, depois que a gente desencarna, aqui você vai de encontro aos seus sentimentos que você tem. Mas por enquanto agora, não. Às vezes a gente vê uma pessoa que parece maravilhosa, mas ela está aqui encarnada, vivendo um mundo de provas e expiações, passando por dificuldades, sofrimentos, igualzinho a nossa. Então, com certeza, ela também tem sentimentos a serem trabalhados. Porque santo foi só Jesus. Né? Então, quer dizer que de uma forma desencarnada, ele só tem ali os seus sentimentos. Nós temos as nossas emoções, né, que se transmitem. Então, de alguma forma, a gente recebe uma influência do nosso próprio espírito, recebemos. Porque enquanto eu fico com raiva do meu próximo, enquanto eu fico com ódio do meu próximo, eu sou estimulado pelo sentimento do orgulho que está comigo. Esse sentimento é do espírito, mas as sensações físicas é do corpo. Então, o que eu tenho no espírito manifesta-se no corpo, imprime naquele corpo o ódio. Mas se o espírito não tiver orgulho, ele também não vai ficar com raiva. Imagine que Jesus Cristo sendo crucificado ali, carregando aquela cruz, cuspindo na cara dele, pisado sobre ele. Será que ele manifestou ódio em relação às pessoas? Ele manifestou revolta? Não tinha, porque ele não era portador de sentimentos de inferioridade. Então Jesus ele foi íntegro, verdade? Nós, quando submetidos a uma pressão psicológica, a gente já solta os cachorros, né? Já pega as pedras e vai para cima. Porque exatamente no espírito está regado as nossas inferioridades. Exatamente por isso, como encarnado, é mais fácil nós trabalharmos as nossas necessidades. Porque aqui é uma luz ofuscante, muito forte. Mas quando você está encarnado, é como se colocasse uma abajur sobre você. Então é mais fácil para você trabalhar os seus sentimentos, as suas emoções. Porque se a gente estivesse aqui,
com certeza, o ódio ele seria muito mais forte. Então a gente precisa de um corpo a se depurar, né? Agora, esse encarnado aqui, ele recebe uma influência muito grande dos espíritos, porque ele é um espírito também, de alguma forma. Ele já viveu outras vezes, ele está aqui para reparar os seus erros. E ele sabe que para reparar os seus erros, muitas vezes, compete a ele a reconhecer as suas próprias faltas. Então, muitas vezes, quando ele desejou o mal para o outro, agora também, da mesma forma, ele está naquela condição de ser odiado por outros também. Então, quando nós encarnamos, permitimos sim também essa obsessão. Porque se já em vida a gente obsedia as pessoas, imagina como desencarnados. Sabe aqui? No livro de André Luiz fala assim, quando a gente dorme, nosso espírito se desprende do corpo. O espírito desprendido do corpo, ele é livre agora. Então ele vai aonde? Onde? Aquele que ele mais está exaltado dentro dele, aquele sentimento que está mais exaltado. Se naquele momento o sentimento que está mais exaltado dentro dele seria o ódio, o acerto de contas com a pessoa tal, o espírito vai em relação àquela pessoa. Acorda no outro dia, dores horríveis do corpo, a sensação mal. Porque realmente, em desdobramento, ele foi até outra pessoa. E muitas pessoas falam, eu tive um sonho com fulano que eu briguei, que eu fiz isso, fiz aquilo. Não foi sonho, foi tão real. E você consegue entender isso. E quando você retorna assim. E muitas vezes, aquilo vem impregnado em nós. E a gente vai imprimindo no nosso próprio consciência, no nosso próprio cérebro. E a gente traz essas lembranças, porque são difíceis. Mas de outras formas também, quando a gente está em jejum. O jejum, quando é pregado por Jesus, é o jejum em oração. É o jejum em pensamentos. É o jejum de se vigiar constantemente as nossas atitudes. Não é o jejum estomacal como a igreja prega. É porque esse jejum só causa fome, fraqueza. Então, de alguma forma, é esse jejum que Jesus nos ensina. Mas a igreja, como não acredita no lado espiritual, interpretou dessa forma. Então, porque passar fome não faz ninguém ser melhor do que ninguém, né? Mas a reflexão, a oração, né? A entrega a si mesmo é o que nos dá consciência de melhor. Então, de alguma forma, nessa condição, quando a gente entra em jejum também, a gente começa a afinizar com que tipo de espíritos? Espíritos bons, pacíficos, benevolentes. E é dessa forma também que o nosso espírito se desdobrando, a gente também acaba entrando em comunhão com esses espíritos. Pela afinidade de pensamentos, afinidade de vibrações. Assim se dá na Terra também. Porque só as pessoas que vão para dentro de uma casa onde se consome do álcool, somente as pessoas que se afinizam a isso. As pessoas que gostam da bebida. Porque quem não gosta, com certeza não estaria ali. Então, no mundo espiritual é da mesma forma com Deus. O Espírito vai se afinizando conosco exatamente por nós sermos iguais. Então, o Evangelho diz, só existem espíritos maus porque há homens maus. Né? Vamos supor assim que, por exemplo, eu convido ele para beber, por exemplo. Se ele não bebe, com certeza ele vai aceitar o convite. Fala, olha, não tem nada a ver comigo, não é o meu ambiente, então eu nem vou lá. Porque não tem afinidade. E assim somos nós, quando nós somos obsediados por algum outro espírito dessa ordem. Ele tenta te levar você para determinado caminho. Se você realmente não participa daquele mesmo pensamento que ele desiste de você. Ele não há incompatibilidade. Não, mas por exemplo assim, uma família são as pessoas individuais, apesar de vir na mesma família, a gente já escolhe, tá? Mas se uma pessoa tem um comportamento, as suas atitudes diferentes dos outros, que ninguém é igual ao outro. E por causa do comportamento de um, ele é obsediado, ele começa a provocar briga, e os outros não têm a mesma sintonia que ele, mas acaba sendo atingido pelo... Você entendeu? Por causa de uma pessoa que tem um comportamento que atrai, vamos supor, esses espíritos, ou por vingança, por qualquer motivo, por afinidade. Acaba refletindo nos outros, que não têm um comportamento único dentro de nós. E como que faz esses outros para se proteger, ou até mesmo para fazer o outro enxergar? Eu ouvi falar que isso daí, às vezes acontece assim de, por exemplo, não encarnar por afinidade, mas encarnar num ambiente melhor para o espírito poder se melhorar. Por exemplo, se um sai daquele jeito e ao redor é diferente, quer dizer que ele foi colocado naquela família boa para ele tentar se melhorar. Quer dizer, as pessoas em volta vai tentar ajudar ele a crescer, fazer ele crescer junto.
Mas não só ele que vai crescer, mas como as pessoas em volta também, que vai aprender junto. Aprender a sofrer, né? Porque depende do como Mas a o pessoa sofrimento, começa a criar uma igual ele falou, o situação, sofrimento você já não é da consegue nossa controlar. consciência. Porque vai contra nossos A objetivos. pessoa ficar provocando o tempo todo para criar discórdia dentro de casa. Você está falando, olha, isso não é correto, para com isso. A pessoa na tua cara dá risada e continua. Porque o prazer dela é infernizar. Então, mas a caridade Aí você o perdão acaba também faz saindo parte. de sério. Eu acho que da gente trabalhar esses sentimentos também. Da gente entender, da gente Mas não é respeitar. fácil. Fácil Isso não não é, né? Olha, as duas, cada uma tem sua opinião, né? Eu tenho de outra forma. Não é para o espírito aprender, se a gente se educar com esse espírito diferente na nossa família. Eu sinto Nossa, isso. mas um dia, 2 Porque dias, a gente- agora um mês, a gente 6 aprendeu meses, um muito. ano, pelo amor de Deus. Hoje, gente, todos nós, Mas os é- restantes somos fracos, estamos cedendo à tentação do Espírito. Então, Porque você faz oração, você lê o Evangelho, ele continua lá, firme e forte, tentando tirar do sério. Assim. Mas eu acho que é uma semente que a gente planta que um dia vai germinar. Eu penso assim. Mais pra frente, quando chegar a hora dele, quando chegar o tempo dele, entendeu? Até lá a gente já se revoltou, já se tornou igual a ele. então, mas a gente não está numa vida de provas e expiações, não é? Então, quer dizer, está tudo certo, porque são só provas e expiações. É individual, não importa que foi. A obsessão dele não tem nada a ver comigo. Mas se você está ali vivendo aquela experiência, está como prova, provação. Trabalho da resignação, né? Não é? Ficar passando por aquelas provocações, né? É igual Fé, Jesus sua Cristo, paz, né? né? E melhor que você, Ele como foi é um ente crucificado. querido da sua família, você não pode nem muito. Porque já aconteceu de eu me revoltar e quase pra cima, mas eu falo, meu Deus, mas eu amo essa pessoa. É o meu sangue, como que eu posso estar me rebelando? Você fica, sabe, nessa contradição com você se culpa também por ficar com sentimento de ira, raiva. Nossa, por que tá fazendo isso? É natural isso. Mas eu acho assim que a melhor coisa é manter, né? Procurar de qualquer forma manter esse equilíbrio. A pessoa ali, uma hora ou outra, ela vai aprender. E tem que deixar ela se debater ali, sem você interferir. Ela vai aprender. É como que fala do Evangelho, né? Assim, todo mundo é imperfeito. E esses que são menos ainda, é igual uma criancinha, né? Que um dia ela vai entender, né? Você, na justiça de Deus, se botou 2 provas, 2 pessoas ali, aprovação, expiações. Deus não, pela justiça de Deus, ele não vai falar assim, você vai sofrer, você tal, não é? E Fala às que vezes Deus é não econômico, que adianta ele você consegue. querer ensinar, né? Às vezes não adianta você querer ensinar porque a pessoa não está aberta para querer ouvir, para querer não enxergar nada. Ela quer só estar O ali. momento dela. É igual Mas o Paulo o falou, problema ela é vê, né? conter a contaminação. Porque a pessoa fala assim, eu sou violento, então as pessoas que estão à sua volta fazem, se a pessoa teve a liberdade de ser desse jeito, então eu também vou demonstrar também desse jeito, porque ele está se sentindo livre. Então, alguma parte do meu sentimento vai despertar essa mesma forma de ser. Se você não despertar esse sentimento, não que é constante, mas sabe que desperta assim, uma revolta, vontade de meter a mão, assim, entendeu? Assim, que Eu passo pelo mesmo, eu passo a pessoa mais está ali te tentando, aí você É. reza, você vai ler, aí melhora por umas 12 horas, chega a tal hora, naquele mesmo horário começa. Mas é igual o nosso maior exemplo, que é o Jesus Cristo, né? Ele foi crucificado, fizeram com ele o que fizeram, mas ele estava lá. Entendeu? Ele não foi influenciado. Quer dizer, ele sabe que ele plantou aquela semente e uma hora vai germinar. Foi o que aconteceu depois, eu acho. E a gente falamos agora mesmo sobre as cores, né? Vamos imaginar um espírito puro. O que é um espírito puro? Espírito depurado. Né? Não seria isso? Espírito depurado? O depurado, ele é o quê? Ele é um ser feliz. Por que ele é feliz? Porque ele nos sustenta através de uma verdade. Ele não é dono da verdade, ele não se coloca. Muito menos ele sabe que ele ama. Por quê? Porque aquele que sabe que ama está fazendo consciente. A consciência pertence aos humanos. O espírito Não sabe? Que ama? Exato. Porque quando você faz tudo consciente. Quando Jesus Cristo fala assim, não
que a mão esquerda faz, que a direita não veja. Tudo aquilo que você faz consciente, você está vendo, você está sabendo. Não é verdade? Então quer dizer que você não está fazendo por caridade. Você está fazendo exatamente porque você diz que é bom, porque aquilo é exatamente aquilo que é certo, porque você está fazendo, porque estou ajudando o outro, não estou ajudando a mim, porque eu estou fazendo eu me sentir bem. Porque, irmão, se você pisar no calo dele, dói nele, dói na minha consciência, porque eu sei que isso veio a mim. Mas se eu não tiver consciência, se eu fosse uma criança de 5 anos, eu ia bater nele e ia ficar rindo, porque eu não ia sofrer. A minha consciência não ia acusar, não é verdade? A criança não tem maldade, porque ela não tem o julgamento. Então percebe dessa forma que um ser, o espírito feliz, é um ser puro. Por que ele é puro? Porque ele já se depurou exatamente. Quando Jesus Cristo, numa parte, ele fala assim, acho que é o capítulo 16 de Mateus, ele fala exatamente sobre isso, no sentido assim, de que o Espírito da Verdade viria nos trazer o verdadeiro significado do pecado, que não é esse. Então hoje está se substituindo a palavra culpa por responsabilidade. Aquilo que você decidiu, você é responsável, mas isso não significa que a gente tem que sofrer por ela. Então, quer dizer, reconhecimento, o arrependimento das nossas faltas é reconhecer e buscar ali dentro uma mudança. Porque se a gente não busca mudança, é como você colocar uma caixa preta e diante da luz não vai mudar nada. A luz continua sendo luz e o preto continua sendo preto. Se a gente não abre o nosso coração à renovação, a trabalhar, a mudar, pelo ato de caridade, como ensina o Evangelho, a nossa vida não vai ter mudança. Mas a conclusão é essa, que o Espírito puro, de alguma forma, exatamente ele já se libertou dos sofrimentos. Então se você disser que isso é branco, ele vai ser, tudo bem. Não, mas isso aqui é preto, tudo bem. Ele não precisa ser todo, na verdade, porque ele já se conhece. Enquanto nós não queremos provar para você que isso aqui é uma canetinha, que isso aqui é preto. Ah, mas ele está falando que é amarelo. Aonde que é amarelo? Eu vou querer discutir com o outro, querer provar para o outro, convencer o outro de que isso não é amarelo. O que eu vou ganhar com isso? Eu estou demonstrando humildade com isso? Será que eu estou aceitando o meu próximo dessa forma? Porque tudo que é certo pode ser para mim, o outro pode ser que não seja certo. Quando eu tenho essa dúvida assim muito tempo, quando você fala das verdades, né, que cada um sustenta, até onde está certo? Porque, por exemplo, todo mundo acha que tem suas verdades, né? Você está falando de espírito puro, né? Mas voltando para a gente que não é nem um pouco puro, assim, até onde a verdade está certa? Porque, por exemplo, eu posso seguir um caminho que a minha consciência fala, poxa, mas eu acho que está certo. Então eu segui esse caminho, mesmo que esteja errado, mas assim, eu não sei qual que é o ponto que eu escolho que está certo e que é errado, assim, porque você fala que é uma coisa ruim. Mas e se uma coisa assim que está na minha cabeça, não, eu vou seguir esse caminho porque eu acho que é certo. Que teria um problema. Tá. Porque você está vivendo a sua individualidade, eu vou viver a minha. E a gente não pode trocar. Porque se você fizer a minha verdade, você está se deixando de ser você para ser eu. Entendi. Então esse negócio da verdade é a minha verdade é minha, não usar a minha verdade para os outros. Exatamente. Então é esse você se libertar exatamente disso. Não, eu gosto de usar um sapato assim. Quando você está usando o sapato que você gosta. Porque se você usar o que eu uso, eu gosto de estar sendo você está sendo eu. Então a gente de alguma forma está buscando uma outra verdade. E assim nós estamos a espelhar. Ah, porque se fizer assim, você vai sofrer. E nós sofremos. Né? Aqui no Japão, às vezes a pessoa não prestou vestibular, não passou, ela sofre por isso. Porque até a própria condição leva a essa constrangimento. Então a verdade individual não é a verdade, não é ruim, não seria ruim. É o que você acredita. Ele vai cuidar do filho dele como ele entende que isso seja certo. Essa é a verdade dele. Assim como é, assim como é. E não dá para ser igual. Então ser inimigo é exatamente isso. Ser contrário da nossa própria vontade. Então você não está sendo humilde com o outro. Por quê? Porque eu só quero que todo mundo faça a minha vontade. Não tem como fazer. Entende? Então você pensa como Padilha, então você age com Padilha, fala com Padilha, come com Padilha. E não tem como ser diferente. Porque não tem como a gente ser diferente da nossa própria individualidade. Porque se eu fazer tudo aquilo que você faz, eu não vivi a minha vida, eu vivi a sua. Não é verdade? Então é dessa forma. Então, voltando, né? Nessa mesma condição. Estou aprofundando um pouquinho, mas não é essa a intenção. Porque é o seguinte, a gente está vivendo no mundo exatamente de provas e expiações. Quando estamos falando de um ser puro, um ser que exatamente já superou, se libertou das culpas, dos seus sentimentos de inferioridade. É como Deus. Deus exatamente ele não perdoa. Por quê? Porque para perdoar ele tem que se magoar. Não é verdade? Para a gente perdoar alguém, a gente tem que se ofender de uma forma. Será que Deus se ofende? Porque se Deus se ofende,
ele é ofendido. Então quer dizer que ele não pode ser Deus se ele é um ser que ofende. Ele não pode ser amor. Porque aquilo que é preto, ele escreve de preto. E aquilo que é bom, faz o que é bom. Não é verdade? Não tem como escrever com essa caneta de outra cor, porque ela é preta. Né? Estou querendo dizer isso. Então quer dizer que adoece quem é adoecido. Se irrita, quem é estressado. Quem se irrita? Quem é estressado. Pois é, quem se irrita? Quem é irritável. Não teria como ser diferente. Vamos falar um negócio mesmo? A verdade é que a consequência também tem que ver. Mesmo que seja verdade, mas você vai ser consequência vencedora. Porque toma uma decisão. Porque a doutrina espírita fala assim: não se preocupe tanto com o caminho que você vai seguir, preocupe mais com as consequências que você precisa tomar. Porque você fala assim: olha, ela é obsessora de vez em quando, ela é crítica. Chega o tempo todo. Porque às vezes eu olho para alguma coisa, eu desejo. Ela fala, mas isso faz mal, se eu for esperar, você vai morrer. Vai morrer, vai ser você. A vez que você mora louco, vai triste. Você vê que ela tá fazendo coisa, tá fazendo. Porque o negócio dela é que eu não morro. Porque eu não é eu odeio, eu não quero que morra. Eu quero É matar. capaz de ela estar com mais vontade do que você comendo isso. Se eu comer aquilo lá, vai me fazer mal. Eu vou esperar o aumentar meu cristianismo também, talvez eu queira alguma coisa, mas eu sou capaz de superar, não, eu vou passar por isso mesmo assim? Porque nada de errado. O errado é quando a gente acha que isso é bom para as pessoas. E quando você de alguma forma constitui esse pecado, aquilo que faz mal a outra pessoa, isso sim, de alguma forma. Então, exatamente isso, não é decisão, porque muitas pessoas aí não estão prontas para abdicar do cigarro, não estão prontas para abdicar da carne, não estão prontas para abdicar da bebida, não estão prontas ainda a viver essa verdade. Assim como também, ele fala que ainda, o Chico Xavier fala assim, que nós ainda teremos ainda por mais 700 anos ainda ligados ao sexo. Depois de 700 anos, a humanidade já não virá mais o sexo. O desequilíbrio será somente para a reprodução. Isso daí, de alguma forma, ele foi mudando. Nós estamos se tornando cada vez mais civilizados. Então, quer dizer, isso daí é um processo, é mais ligado ao instinto mais animal do que o estudo. Para você ver. Então, nós estamos protegidos. Então, exatamente isso. Se você vive em uma casa, exatamente, você escolheu essa casa para morar, é porque, de alguma forma, há essa necessidade de superação. Há necessidade de exercício na prática do bem. Porque se a gente for trabalhar na paciência, só um pouquinho sorrir para você, te passa a mão no seu cabelo, você vai ser melhor por isso? Você acha que pode ser melhor, mas na verdade não. Porque quando há uma pessoa contrária que pisa no seu carro, né, aí você exterioriza aquele mal que existe dentro de nós. E assim somos nós. Por isso que estão falando, quando encarnado é difícil você saber. E como que ela faria, por exemplo, no caso dela, para praticar esse bem, se ela não pode jogar a verdade dela na outra pessoa? Exatamente. Quer controlar, mas ela tem que suportar as coisas, assim, ficar lá subindo pelas paredes, sabe? Exatamente isso. No livro de provas e expiações, como que fala assim, eu peço a Deus, sim, dá paciência. Quando eu peço a Deus a paciência, o que Ele vai me dar? A paciência ou vai me dar meio de trabalhar ela? Meio de trabalhar. Se a gente trabalha a paciência com o quê? Sendo Eu sei que é apaziguado, paciência, eu sei que peço Boa. dar é paciência. Ah, Você é não verdade, vai eu te Experiência própria, não quero mais não. Porque Minha prima fala, não vou pedir força, porque se eu eu vou pedir paciência. Você pediu força, eu mato. É que nem ele estava falando, assim, de qual a verdade, né? Então, que cada um tem a sua, tem que viver a sua. Mas, assim, e até esse ponto é fácil você ter a sua verdade e você viver. Então, o difícil é isso, você respeitar a verdade dos outros. conviver
com a verdade dos outros. Eu gosto de azul, ela gosta de vermelho. Agora eu vou ficar falando pra ela, vermelho é feio, vermelho é muito chamativo. Não, usa azul, né? Então, é isso. É isso que a gente tem que aceitar, né? Das outras pessoas. Então, é onde que a gente cria amizades, contrariedades, a gente fica insatisfeito. E o trabalho maior é isso, dentro da gente, aceitar a opinião do outro, porque a nossa verdade, o nosso querer, a gente entende, a gente já está ali, né? Mas isso aí pra gente não muda. Não muda. Mas o duro é isso, é essa convivência. Esse é o nosso trabalho. Aí eu já vou assim, entrar um pouquinho com a contrariedade, porque você falou, a gente tem nossos créditos, a gente não muda, mas a gente não é passivo, a gente sabe que a gente quer melhora, tem que mudar. Nós, então a gente é passivo. É a mesma coisa que o Aldo falou, a caneta escreve só preto. Se a gente pega sempre a mesma caneta que é preto, só vai escrever preto. Mas se a gente mudar, falou, poxa, estou errado, é só pegar uma caneta vermelha. Mas a decisão de mudar é nossa. Então, mas é isso, né? Assim, certo. quem vai falando agora, falando, né? Não, exatamente isso que eu estou falando, que a gente bate sempre na mesma tecla. Que nem você falou uma coisa boa também, né? A gente, é errado a gente seguir um caminho? Não, esse é o nosso credo, a gente acredita nessas verdades. Só que a gente tem que acreditar que são sempre verdades relativas e que a gente tem que ter o nosso ser, assim, a mudar a qualquer hora, a mudar de caneta, não sempre a mesma caneta. Então fala assim, tem uma frase linda que fala assim, o importante é ter a coragem de você ser o que você é para ser aquilo que você pode ser. E ninguém está afim de largar o que você é. É isso, tem muito disso. A gente pode entender as pessoas e tal, mas se você não mudar, você vai viver no mesmo paradigma, na mesma realidade. Eu vivo uma realidade que quero mudar e não consigo. E tá nas pessoas? Não está em mim. Isso é difícil? É difícil. A gente de outra forma para ter outros resultados. Eu tô querendo escrever com caneta diferente, mas eu estou com a mesma ainda, não adianta. Então eu estou machucando pessoas, eu estou, sabe? Estou juntando talvez mais obsessores. Então é isso, a partir do momento que você começa a respeitar, já é uma mudança dentro de você. Porque essa que é a batalha. Você fala assim, eu não mudo, eu sou assim. Aí você não aceita. Então isso causa sofrimento em você. A partir do momento que você respeita, você já está se mudando, a sua opinião já está. E é esse o trabalho. Ele gosta de verde, ela gosta de vermelho, ele gosta de branco. Então eu vou respeitar, porque todo mundo é diferente, né? Então eu vou aprendendo a respeitar. Eu estou trabalhando comigo. Eu não gosto de verde. Aquela pessoa que está de verde, eu não gosto, né? Acho que a gente entra em batalha com a gente. Então, é isso que eu tenho que trabalhar comigo, né? Eu tenho que aceitar. E está de verde, né? Chegar a desarmonia dentro de casa. Como seria? Então, porque assim... É que chega nesse ponto assim, faz, não, eu vou te respeitar. Mas se você faz uma coisa errada, trazer uma desarmonia dentro do lar, você vai ser contra você. E você vai deixar assim, então tá. Deus dá a mão pros ares e faz assim, então vira uma bagunça. Não, assim. Não, era só complementando isso mesmo, porque assim, por exemplo, no caso a gente está falando de gosto, você gosta do azul, tá, mas aí é gosto, né? Por exemplo, no caso tem um desentendimento dentro da família, como que teria que lidar assim, tudo bem, você tem paciência, mas se você vê que a pessoa tá fazendo a coisa errada, é o que a gente falou, é verdade nossa que seja errado, mas que está prejudicando as pessoas em volta, não seria certo conversar com a pessoa também, mesmo que a gente tenha paciência, assim, é aí que eu fico com assim, nossa, será que eu não vou estar jogando a minha verdade para outra pessoa, mas não seria bom conversar? Mas eu acho que a consequência disso tudo, por exemplo, que ele está fazendo, é que ele vai aprender, tendo as consequências dele. Por exemplo, se ele não agisse dessa forma, ele não vai aprender também, eu acho. Porque assim, a gente tem que entender dessa forma assim. Todos nós estamos aqui para progredir. Sabe? Existem pessoas que às vezes, por causa de um erro, viverão ainda 3 encarnações com um véu sobre a própria consciência, a fim de que não receba auxílio nem espiritual, não receba auxílio nem das outras pessoas. Vive em meio à incompreensão por 3 encarnações. E a pessoa sofre preconceito, humilhações, e ela não consegue se defender e sair daquela situação. Por quê? Porque exatamente ela está reparando o mal, uma prova e uma expressão dura. E às vezes a gente quer que ela entenda, mas a condição ainda não permite que ela entenda. Porque esse véu
esclarecimento, do entendimento ainda não foi permitido a ela. Então eu não vou colocar mais peso sobre a outra pessoa. Eu não estou aqui para isso. Né? Mas de alguma forma, a gente, primeiramente, o que a Marina falou, vamos tentar se respeitar primeiramente. E me respeitar é aceitar como eu sou, como mulher. Se eu não gosto de azul, sim, eu não tenho que falar, agora eu tenho que aprender a gostar de azul. Não, isso é uma particularidade minha, eu não gosto, pronto. Vou tentar aprender a lidar como eu não gostar. Não negativar por eu não gostar, é diferente. Porque essa é uma caneta, ela é neutra. O que eu faço dela depende da minha moral, da minha consciência. Agora, se ela é ruim ou boa, aí vai depender de cada um. Dentro do Espiritismo, nós estamos buscando essa dualidade. É libertar dessa dualidade. Se ela não é boa, ela não é ruim, ela é o quê então? Tirar uma dúvida. Então, você explicou tudo isso daí, falou e tipo assim, se tem um espírito obsessor que obsedia, vamos supor, o meu filho, ele está dando abertura para esse espírito também obsediar ele, porque ele tem alguma afinidade ou ele está dando essa afinidade para esse espírito chegar também. E se esse espírito, se esse meu filho obsediado, vamos supor, me irrita, e por mais que eu fuja, eu vou, eu rezo, eu tento pegar, sabe, a bondade, ter a paciência, ler, entender. Mesmo assim, ele só continua o foco em mim, é porque ele sabe que eu tenho essa abertura, esse espírito, ou meu filho sabe que eu tenho essa abertura para estourar a qualquer momento. Então, automaticamente, eu estou me permitindo isso, porque ele sabe da minha fraqueza. O espírito sabe que lá de casa, vamos supor, todo mundo tem as suas limitações, mas eu, vamos supor, tenho um pavio mais curto. Aquele determinado espírito sabe que ele já conseguiu chegar no meu filho porque ele deu abertura. E sabe que a pessoa mais fácil para atingir sou eu. Então, a culpada não vamos dizer bem essa palavra. Sou eu, a ponte, sou eu, porque eu tenho essa fraqueza para aceitar isso. Então eu tenho que trabalhar em mim, e não no meu filho, e não nesse espírito. Eu tenho que trabalhar para me proteger, é isso? Salvação individual. Jesus Cristo fala assim, cada um conforme as suas obras. Eu não vou ter mérito porque ela se salvou. A parábola das virgens é isso. Cada um que guarda o seu azeite. Então não estou aqui, se ele se salvou, mérito dele. Agora, se ele também não foi, é dele também, porque a decisão partiu dele. Você pode até influenciar. Então, a questão é essa, como a gente tentar se melhorar, buscar nós mesmos. Então, o Espiritismo ensina a prática da caridade, trabalhar a nossa paciência, a nossa resignação, refletindo sempre o nosso querer, quem somos nós. Porque eu calço sapato, será que eu sou o alvo ou sou aquilo que as pessoas querem que eu seja? Eu estou sofrendo porque as pessoas dizem que é bom sofrer, ou porque é certo sofrer? Porque às vezes a gente vai no velório, você não quer chorar, mas às vezes você fala assim, mas as pessoas são tão frias, eu não comovo, não consigo derramar uma lágrima. Né? Então, às vezes assim, será que eu tenho que submeter a isso? A gente tentar buscar a nossa fraternidade. Então, quer dizer, se eu vou ajudar 4 pessoas, mas eu estou prejudicando a mim, isso não é caridade. Porque antes de ajudar eles, eu estou me desrespeitando. Eles são filhos de Deus, eu também sou. Não é verdade? Então, quer dizer, às vezes a gente quer fazer isso. Às vezes a gente quer ajudar meio mundo, salvar meio mundo, mas a gente mesmo está se afundando embaixo. E a proposta do Espiritismo não é essa. A gente se torna uma luz para que você possa iluminar o caminho de outros. Permitindo a todos que eu não quero que ele fuja das obrigações dele, mas no que eu posso ajudar ele, olha, eu tenho uma dificuldade assim, assim, assim. Eu não falo para ele, sabe, vem para o lado de cá que é mais fácil. Não, a gente diz assim, qual o melhor caminho que você quer? Então, eu quero continuar seguindo esse mesmo caminho, mas com essas mesmas dificuldades. Então, eu vou tentar ajudar ele a seguir esse mesmo caminho. Assim como o Chico. Você quer ser viciado em cigarro? Tudo bem. Eu vou tentar te ajudar a aliviar essa dor na medida do possível. Como você acha que é certo. Não estou aqui para impor a minha. E na verdade, quando nós oramos a Deus, a gente fala assim, que seja feita a vossa vontade. Mas a gente só faz aquilo que a gente quer. Não é assim? A gente só faz aquilo que a gente acha que é certo. Por que eu vou fazer isso? Ah, porque é bom. Pronto. Por que eu tenho que ajudar o outro lá? Porque ele está doente. Se ele está doente, ah, porque ele vai morrer. Se ele vai morrer, eu vou sentir falta. Então não é por ele. Então você só faz, só consegue entender. Não é verdade? A gente está sendo o tempo todo. Então as suas orações, elas estão indo, mas você está orando para você. Você acabou se tornando Deus, porque você só acredita naquilo que você faz, naquilo que você age, naquilo que você diz. Você é o seu próprio Deus. Jesus diz, vós sois deuses.
porque a gente só acredita em nós. Porque só aquilo que a gente fala é certo. Só o que a gente acredita que é certo é certo. Só aquilo que é bom é bom. Não é verdade? E as coisas acontecem dentro do nosso próprio mundo. Então, ali dentro, existe um juiz que julga o que é certo ou errado dentro de cada um de nós. Às vezes as pessoas sentam ali dentro e elas acham que todo mundo está ali para acusar ela. E ninguém nem sabe o que aconteceu na vida dela, mas ela está se culpando. Porque o Espírito tem essas coisas. A gente estuda o Evangelho, mas leva o nome Espiritismo, Espírita, que é relacionado ao Espírito. As pessoas acham que é relacionado à mediunidade. Não tem nada a ver. A mediunidade é uma faculdade. E as pessoas vão trabalhar comigo, às vezes falam assim, que o cara é espírita. Aí o cara olha assim, você está vendo alguma coisa que eu velado? Nem sei, nem quero ver. E as pessoas acham que você sabe da vida toda dela. Então ela acha que na sua frente ela quer se fazer de uma pessoa boa. Por quê? Né? Mas porque aqui dentro tem esse juiz. Aqui dentro tem esse juiz acusando o tempo todo. Então, é essa a condição. A gente questionar a nossa condição, tentar superar. Se você está naquele ambiente, porque ali seria exatamente a sua necessidade. Quando o livro dos Espíritos diz assim, se você tem um livro na tua mão, é porque o Evangelho é para você, não é para os outros. A gente fala, isso aqui é bom para o meu amigo. Pode ser bom para ele, mas primeiramente veio para você. As entrelinhas veio para você, a página veio para você. E a gente quer jogar para todo mundo. Como que seria bom que seria perdoado? Como que seria bom se ele fizesse isso? A gente esquece a nossa própria ritual. Né? Porque a partir do momento que você já não é mais influenciado, você também não recebe mais essa carga negativa. Porque, veja, por exemplo, estava ali São Francisco de Assis e os franciscanos junto com ele. Chegava na cidade, ele falava assim, o mundo tem que buscar alimentos para nós. Então vou mendigar de porta em porta para buscar alimento para que a gente possa descansar. Enquanto que os outros descansavam, Chico Francisco de Assis continuava a sua peregrinação. E quando ele ia buscar de porta em porta, às vezes iam soldados e batiam os franciscanos. Eles apanhavam muito, mesmo os soldados, sofrendo grandes humilhações. E São Francisco de Assis, quando voltavam, ficava penalizado porque ia descansar. Mas por que São Francisco de Assis não passava por aquilo? Porque aquele não estava designado para ele. Ele já era um espírito que não tinha aquela comprovação na vida dele. Então, se você está passando exatamente por aquela situação, exatamente você está sofrendo, é exatamente porque você não superou aquele problema. Porque se você tivesse superado aquele problema, você nem sequer perceberia ao seu lado. Saiba que do teu lado esteja acontecendo muitas fofocas, muitas críticas, muitos julgamentos, e nem tudo você percebe, nem tudo você vê. Porque você já superou. Entende? Veja se a gente, todo mundo aqui, ninguém tem visto de bebida, a gente vai com a festa, todo mundo vê as coisas acontecendo, a gente vai prestar atenção que está mais ligado a nós, a nossa individualidade. Sabe? Aquele que a pessoa que é ligado mais à leviandade, por exemplo, só vai ficar prestando naquele lado. Mas quem não tem esse lado da leviandade, nem se preocupa isso daí. Não é verdade? E é isso que acontece com todos nós. Então, se você está vivendo num ambiente, né, dessa forma, é porque exatamente ali é a sua escola, porque somos nós que escolhemos. Um detalhe, um dia nós fazíamos oração para um rapaz que também pertenceu a uma casa espírita. E um dia manifestou 3 espíritos bravos, assim, falou assim, eles estão se metendo onde vocês não foram chamados. Esse rapaz para com vocês tanto ora tem um compromisso conosco de trabalhar conosco. Isso já vem de muito tempo, então não adianta você ficar orando aí, querendo que ele faça a sua vontade, que ele não vai, ele já tem um compromisso conosco. E assim ele aceitou. Você via, às vezes, a pessoa e nada tirava ela da cabeça dela, que ela não precisava fazer aquilo. Mas ela aceitou. É a mesma coisa, você vai lá, fala para o corintiano, deixa de torcer pelo Corinthians, vai conseguir sobre seja ele. Vai tentar fazer isso. Respeitar o próximo nas suas condições. É o que a Dilma falou. As decisões pertencem a cada um, assim como as responsabilidades por ela. É como um menino decidiu torcer por um determinado lutador, agora está sofrendo, porque perdeu. Sofrendo muito mesmo. A decisão foi de parte dele. Entende? A questão é essa aqui. O Espiritismo ensina que a gente vive num mundo de provas e expiações. Mas a gente coloca como provas e expiação com S.
quer ver a vida dos outros, o que o outro faz. Porque é bom para o outro, para mim não. E a gente vive com essa. Não, mas é verdade. A gente está sempre todo olhando o que o outro faz, o que ele comprou, o que ele está vestindo, o que ele está comendo. E a gente quer mudar o mundo. E não é essa a questão. Não é com essa, é com X. É espiar, reparar os erros. Porque existem 2 pontos aqui que a gente fala sobre dualidade que a gente vive. O lado que é bom e o lado que é ruim. Isso daí é uma forma do nosso julgamento. Jesus ele veio, eu não vim julgar, eu vim dar o cumprimento à lei. Então quando ele falava com a autoridade dele mesmo. Então se eu disser que isso daqui é preto, não estou dizendo que isso aqui é bom. Alguma pessoa fala, o cara está sendo racista. Poderia estar dizendo isso, não é verdade? Porque o julgamento vem de cada um, da maledicência do coração das pessoas. Os espíritos vêm tirar, quebrar exatamente isso, essa dualidade e mostrar aquilo que é justo. Por quê? Por nós estávamos falando, vamos supor. Vamos pegar ele como exemplo, tá? Aí a mãe de mim fala assim, mas meu marido é uma pessoa ótima, maravilhosa, pessoa carinhosa, conversa comigo, deve dar atenção, ótimo, então ela classificou ele como bom. Então o marido dela é bom, tá? Só para a gente entender. Ela colocou essa classificação. Mas aí chega outra pessoa e fala assim, como que é seu marido? Ela fala, ele é carinhoso, ele é atencioso, pessoa segura. Mas ele lava assim? Não, ele lava assim. Ajuda na casa também, não ajuda. Ah, então ele é ruim. A mesma pessoa passa a ser outra coisa. Agora, o que o Espiritismo vem dizer? Ele é bom ou ele é ruim? Não, ele é justo. Ele é o marido que você precisa ter. Ele é o marido que você escolheu para você. Então ele é justo. O bom é ruim é o que você escolhe para você. E assim você pode colocar aqui. Vamos colocar aqui. É como a gente falou, questão de valores. Qual valor tem é mais fácil todo mundo entender. Se a gente colocar aqui, vamos supor, um salário de 500 mil, todo mundo vai dizer o quê? Se ele é bom ou ele é ruim. É bom? Então o salário de 500 mil ele é bom. Aí eu falo, todo mundo quer ganhar 500 mil. Então o salário é bom. Mas aí eu falo pro caso na época das bolhas, quando você ganha, eu falo, ganha 2 milhões, então 500 mil para você é bom ou ruim? Ele é ruim. Porque esse 500 mil ele ativa aqui alguma coisa que é melhor. Eu falo, não, eu ganho 2 milhões para trocar 2 milhões para ganhar 500 mil, ó. Para mim é ruim, cara. 500 mil é pouco. Por quê? Porque ele ganha mais. Então, quer dizer, o bom ou o ruim é relativo a alguma coisa. Porque na época da crise, que ninguém tinha emprego, falar, eu ganho 100 mil, você está bem, cara, você ganha bem. Porque você ganha, todo mundo está desempregado. Quem que reclamava? Ninguém. Mas a questão também, por exemplo, das pessoas, elas têm um ponto de vista dela, né? O que você falou das verdades. Porque quantas pessoas a gente não conhece que você ouve falar que a pessoa não presta, que ela não é isso, mas você conhece, você gosta e tem uma afinidade com a pessoa. Né? Então acho que quem escolhe isso é a própria pessoa, né? Mas veja só, esse é um ponto importante. Vamos pegar aqui uma criança de 5 anos. Ou de 3. Ela não está ali ainda viciada com as coisas dos pais. Ela brinca, ela ri, ela chora, mas ela ainda não tem o discernimento que é certo e que é errado, não. Aí ela brinca com ele, com todo mundo e acha maravilhoso. Mas ela não gosta de brincar às vezes com ela, com ele. Mas isso é uma particularidade da criança. Ela não sofreu o julgamento das outras. Então, quer dizer, aí quando você fala para a criança, olha, você toma cuidado com aquela pessoa ali, que é uma pessoa assim, assim. Ó, você tem que começar a prestar atenção, porque às vezes ela está tirando o seu dinheiro, às vezes ela está aproveitando outras oportunidades. Aí a criança já começa a partir para o lado. Pessoas assim, interesseiro, aproveitador, então ela já começa a projetar essa imagem dentro dela. Então quando eu falo assim, cara invejoso, a inveja está em quem? Em mim ou nele? Porque eu estou projetando nele aquilo que eu sei. Porque se você fala para a criança, olha, o tio ali é mentiroso, a criança não sei que é mentiroso, porque ela não tem ainda esse conhecimento. Então quando eu digo que o outro é porque está projetando dentro de mim. Você viu que Jesus Cristo ficava xingando as pessoas, ele ficava acusando as pessoas? E essas passagens? Porque não projetava isso. A intenção sempre dele era isso, mostrando o caminho a todos. Então, quando nós vivemos um mundo
porque ele não fala que o mundo externo é reflexo do nosso mundo interno, aquele dia que você está amando, você está bem, e o passarinho verde, parece que todo mundo está de acordo com você. Até o semáforo, porque às vezes contribui para que você progrida. Mas no dia que você não está... Quando estamos bem, atraímos essas... tudo bem, né? É porque... Ele consegue ver o mal, né? Primeiro que a coisa ruim está ali, então você não... É como se fosse assim, cada pessoa, né? A obra só vem para que tenha a sua ferramenta, a ferramenta própria. É isso, Mas né? é que- Não é questão de porque tem na família assim uma pessoa difícil, que é porque a gente tem essas ferramentas para lidar com isso. Porque exatamente isso. Às vezes a gente quer se melhorar, mas a gente não quer ter atitudes. Mudança, E eu você que fala? também já tinha visto Mudanças, na revista espírita que é que nem a mesma coisa de você pegar e forçar uma criança a fazer a caridade. Você pega e fala assim, filho, você tem que dar isso aqui para ela porque isso aqui é bom. O que ela está ensinando? Para você é bom, porque você está ensinando ela a fazer a caridade. Mas pelos olhos dela, o que ela está fazendo? Ela está alimentando uma forma de você estar tirando de você para dar para uma outra pessoa. Porque está falando, eu devia ter comido isso aqui antes. Fala assim, poxa vida, o egoísmo já vai plantando bem antes. Ele já está, mas a gente vai educando esse processo. A menorzinha, ela fala porque na época era quando eu conheci, eu falei assim para ela: se você encontrasse uma pessoa na rua que estivesse com fome, você daria seu lanche para ela? Ela falou: de jeito nenhum. Porque depois ela ia passar a ficar com fome. Ela falou: não vai dar, eu não vou dar meu lanche, não vou dar meu lanche para ele. Né? Então, assim, normal, né? Só perguntei exatamente isso para poder jogar para ela uma questão para ela começar a questionar. Entendendo assim que a gente faz um trabalho, né? Assim como outras pessoas também, que a gente poderia estender o nosso coração também a refletir um pouco das necessidades. Enquanto a gente quer alguma coisa, pode ser que amanhã a gente queira muito mais, esquecendo que às vezes as pessoas não têm nenhum mínimo, nenhum básico. Né? É quando a gente fala assim, a gente fala de caridade, às vezes a gente escolhe onde morar, o que comer, o que investir, quanto ganhar, né? Porque a gente vai trabalhar na firma, quanto que eu vou ganhar? A gente não pergunta assim, o que será que eu posso fazer para ajudar as outras pessoas? Não é isso o pensamento. Né? É como no Facebook falar, tem um monte de amigos. Sim, mas de quem você é amigo? Talvez não sei, talvez. Eu mesmo teria essa dificuldade. Né? Então, às vezes, essa questão a gente tem que começar a refletir que o pensamento muitas vezes é o contrário. É esse caminho que a gente precisa estar buscando, essa reflexão dentro de nós. Então, são esses valores que vamos motivar de alguma forma. Então, entendendo assim, Divaldo Franco teve um espírito psicossediado durante 27 anos. Como ele é um portador de evidência, de clarividência, ele constantemente, esse espírito, vigiando ele, esperando que ele desse um espírito, baixe essa vibração para que ele aproveitasse essa situação. Isso acontece com a gente quando a gente fica com raiva, com ódio, com mágoa, a gente baixa a nossa vibração e a gente às vezes afiniza muito fácil com esses espíritos que estão na vibração baixa. Né? Então, esse espírito ficava o tempo todo, de volta para assim, sempre, de alguma forma isso ajudou porque ele se vigiava mais, mas ele via muito atento. Medo de morte, esse espírito por expor aí realmente clarismo, né? A essa situação. Então ele se vigiava muito. Até que um dia, uma noite, madrugada, apareceu lá, né, uma pessoa na porta, batendo, né? E uma criança ali, e acho que era o familiar dele, que era médico, falou: olha, essa criança aqui não tem nem condições para a gente receber, porque a nossa instituição está lotada de pessoas, de crianças, e a gente não tem nem como receber ela. Então, Divaldo Franco falou: não, a gente vai ter que receber essa criança de qualquer jeito, não podemos deixar essa criança morrendo na porta. Né? E aí, a criança já estava cheia de formigas, que tinha sido jogada, né? As formiguinhas estavam subindo sobre ela, era uma criança de bebê ainda, assim, nascido. E naquele momento manifestou esse espírito obsessor para Divaldo Franco. Esse espírito manifestou chorando. E ele fala assim: hoje, Divaldo Franco, hoje você me venceu.
Hoje você me venceu porque eu não tenho mais nada contra você. Porque você mostrou pela sua humildade, pela sua ato de caridade, né, que pensa em bens. E essa pessoa que você acabou de acolher foi a minha mãe, na reencarnação passada. E esse bom espírito que foi minha mãe, que agora está reencarnando novamente. E nesse momento, então, nunca mais vou te perseguir. Nesse momento, foi embora, foi auxiliar, foi amparado. Então, por isso que a doutrina espírita nos ensina sempre a buscar o caminho bem. Porque se você acha que é bom, se você acha que 500 mil é o suficiente, se você acredita nisso, que isso seja de alguma forma um meio para você fazer você avançar. Porque entre uma coisa ou outra, você é o próprio juiz. Se você participa daquilo que é bom, você se sente bem fazendo alguma coisa, isso daí imprime dentro de você sentimentos fraternos, sentimentos de caridade. Porque, veja, uma pessoa que fala assim, que se devota muito a acúmulo de bens materiais, de dinheiro, por exemplo, o que se concentra dentro dela é um sentimento de avareza. E é exatamente isso que vai atrair a ela. Então são essas situações que muitas vezes nos devotamos a determinadas coisas que vão gerando sentimentos negativos dentro de nós que a gente nem sequer percebe. Aí a gente fala, por que eu sofro por isso? A gente esqueceu lá atrás que nós estávamos sendo devotando. E é exatamente isso que acontece conosco. Então, entendendo que aquilo Deus vai conceder aquilo que é justo, não é aquilo que é bom ou ruim para você, mas aquilo que é justo. Só depende de cada um de nós. Na questão de você falar assim, tá lá, é seu filho. Então, vou colocar minha filha, né? Minha casa, minha filha, eu também tenho as minhas dificuldades. Sabe que a minha filha que ela é surda, né? Ela já tem a dificuldade da audição. E eu tenho muita dificuldade com ela, porque às vezes eu não sei se ela se faz de surda, tipo assim, eu já sei que o físico dela não escuta. Eu sei que ela não escuta mesmo. Mas às vezes ela, além dela ser surda fisicamente, ela é surda espiritualmente, porque ela não quer entender aquilo que eu estou explicando. Com gesto, desenhando, fazendo de qualquer forma. Quando a pessoa não quer entender, ela não precisa ter só deficiência física, não é verdade? Então, muitas vezes, eu tenho um impasse com ela, assim. Quando esses espiritismo, que quando logo a gente se conheceu e ele veio para casa, e ele veio com todo o evangelho, com toda a disciplina. E eu, mamãe, totalmente dedicada à minha filha, tinha que fazer todas as vontades dela, porque ela era surda. E eu acho assim, que o que as outras pessoas não compreendem, que as outras pessoas não poderiam fazer por ela, eu como mãe tinha mais do que obrigação de fazer, de compreender, de entender, né? E isso daí era o quê? Um agravante para mim como mãe. Então as pessoas falavam assim, você está mimando a sua filha. Eu falava assim, não, mas é porque minha filha é surda. Então ele falava assim, você está mimando a sua filha para você ou para o mundo? Eu falei assim, não, mas ela tem essa dificuldade, assim. E muito antissocial, muito difícil, porque sempre eu coloquei tudo nas mãos para que ela não sofresse um peso maior, porque eu achava que a vida já tinha colocado pelo fato dela não surda, né? Então, às vezes, como também, de repente, seu filho pode ter uma dificuldade, e o que acontece? Às vezes a gente tem medo de tomar uma atitude no lado de você pensar na educação, de disciplinar aquela criança ou aquela pessoa que está ali, porque você tem suas verdades, mas a partir do momento que você tem suas verdades e tem um ser que depende de você, ou ela está em volta, debaixo do mesmo teto, precisa de entrar num acordo. Cada um com as suas verdades, mas nós vivemos em sociedade, nós vivemos em família. Então precisamos parar para conversar. Você tem a sua, você tem a sua, você tem a sua. Mas nós estamos debaixo do mesmo teto. O que você está fazendo está prejudicando, mas nós queremos te ajudar. Não que a gente pode ajudar, mas tem que me ajudar fazendo a minha vontade. Não, a sua vontade já não vamos fazer mais. Então, só que às vezes a gente tem medo das consequências de você colocar ali agora, que vamos ter que mudar isso. Às vezes é tarde, gente, você foi muito tarde. Ele ainda chegou, ela estava com 14 para 15 anos. Aquela idade terrível. E a pequenininha, que estava com 6 para 7 anos,
Um dia ele falando, e eu, mas eu era assim, não sei o quê, não tem que mudar. Virou, você sempre foi assim, então faz diferente. Eu falei pra ele, olha, eu vou tentar fazer diferente porque sempre foi assim. Se eu ver que não deu certo, eu volto para ser a mãe que eu era antes. Mas primeiro eu tenho que tentar. Eu já não estava suportando mais a minha vida. Então chegou naquele limite que eu falei assim, ele está oferecendo ajuda. Eu aceito ou não aceito, é uma decisão minha, mas eu preciso pôr à prova isso. E comecei a colocar, as consequências foram muitas lágrimas, porque elas se revoltaram muito contra mim. A pequenininha falou assim, cadê aquela mãe que fazia tudo pra mim? Eu até assustei, falei, nossa, eu criava isso. Eu criava esse monstrinho dentro de casa e não sabia que ela estava virando cada vez um monstrinho, realmente. Porque só comecei a enxergar isso a partir do momento que comecei a tocar no carrinho delas, ver que, olha, você está me prejudicando, porque eu estou fazendo todas as suas vontades, agora eu acho que eu tenho a obrigação de fazer todas as suas vontades. E aquilo ali, elas cada vez mais me colocavam aquele peso. Não, mas é que eu estou separada, estou sem pai, tadinha delas, está sem pai, né? O pai não dá muita atenção, agora eu tenho que fazer papel de pai e de mãe. E você vai se colocando, se culpando por vários motivos, porque ela é surda, a culpa é minha, porque foi eu que fiz com que ela se surda. E você não coloca naquilo que realmente a gente tem que educar, porque a gente tem medo das consequências. Então a minha filha pode fugir de casa, ela pode acontecer, pode adoecer mais, pode ficar pior do que ela já é. Então a gente começa a negativar muitas vezes aquilo que é positivo, com medo das consequências. Então o medo muitas vezes nos impede, e aí você sofre porque aquilo ali, de repente, ele está tendo as verdades dele e ele está conseguindo exercer tudo isso sobre, ser mais forte sobre você, seu marido, seus outros filhos, né? E você não está conseguindo muitas vezes colocar isso por medo, por culpa, por alguma coisa que, sabe? Então, isso, então muitas vezes eu estou expondo a minha vida porque é assim que acontece, né? Então quer dizer, eu tinha as minhas verdades, eu tive que mudar elas um pouquinho para tentar melhorar o meu ambiente. Isso é relacionado com os amigos. Às vezes a gente reclama das pessoas que estão na nossa volta, mas a gente não faz nada para mudar. Eu tenho a minha verdade, mas tudo bem, eu tenho a minha verdade, mas a partir do momento que eu também respeito a outra, não quer dizer que você não pode chegar nela e conversar e tentar entrar em um acordo, porque o bom senso ele existe para isso. É você se respeitar, respeitar o outro, mas agora a gente precisa entrar no acordo. Eu te respeito e você me respeita. Mas se nós temos que viver em comunhão, ou no trabalho, ou aqui mesmo no grupo, cada um, de repente começou todo mundo a dar a sua opinião. Sim, a verdade da noite de cada um. Mas só que a gente precisa entrar num bom senso. Então, respeito a dela, mas a gente vê que não, o que ela fala, o que ele falou, todo mundo tem um pouco de razão. Dependendo, relativando, né? Em relação a quê? Em relação a isso ou aquilo outro, né? Então a gente sempre, como você falou, né? Como ele falou, eu também sempre tive essa dúvida. Eu estudo o Evangelho, mas até que ponto eu posso falar para o outro, colocar para o outro a minha verdade, não desrespeitando ele, mas também colocando a minha. É um ponto que às vezes você fica, né? E agora? Agora é a verdade dele. Então eu sempre falo, sempre, na maioria das vezes, você tem que pensar o quê? No que é bom para a maioria. E, no caso, você está se prejudicando, e isso vai se prejudicar na sua mente, no seu espírito, na sua consciência, você tem que ver. Né? Por isso que existe o Evangelho, para quê? Para que a gente tenha uma base onde a gente possa se espelhar. Jesus Cristo é o espelho. Eu tenho que me espelhar, eu tenho que ter uma base, né, naquilo que... Onde que seria o caminho? Eu estou tomando essa atitude, mas ela está desrespeitando? Eu vou estar educando? Eu vou conseguir sofrer pelas consequências? Passar pelas consequências do que eu agora quero mudar? Né? O que ele vai estar ganhando com isso? O que eu vou estar ganhando com isso? Para toda mudança existe uma consequência. E na minha casa, até hoje, eu choro muito. Ontem, conversando com a minha filha, nós dois conversando com a minha filha de 13 anos, falando a respeito da vida, das decisões, né? E ela falando, começou a chorar. Eu falei, filha, antes era assim, se ela chorasse, eu chorava também. Hoje, chora você hoje e eu não. Porque se
se eu derramo as lágrimas fazendo as tuas vontades, amanhã sou eu que vou estar chorando e você não vai ter um pingo de dó de mim. Entre eu e você chorar, eu prefiro que você chore. Porque eu estou dando uma direção para você, entende? Então, às vezes, a gente precisa buscar essa força que eu não tinha. Então, foi através do Evangelho, através de muito conversar com Ele. Realmente, então, você vai achando forças dentro, não é daquele seu egoísmo, mas é dentro do que Jesus quer para a nossa vida. Os filhos vieram para que a gente educasse, eles não nos pertencem. E é uma responsabilidade muito grande quando a gente voltar e apresentar o que nós fizemos deles. Porque até então era uma responsabilidade sua. Né? Então a gente buscar esse bom senso inspirando Jesus Cristo. Não sei se eu consegui ajudar, mas eu só coloquei, né, de uma forma para... Talvez essa culpa, não é só você sabe o que acontece. Sim, Essa todos culpa, nós. principalmente quando a gente vê que o filho da gente é diferente. Isso. Aí a gente se cobra muito, é culpa minha, então a gente se desgasta muito. Talvez seja isso que machuca muito. E acaba que nós ficamos a mercê, combinação. Adeus. É assim, esse processo, todos nós assim, a gente está aqui para isso, tá? Para estar se melhorando, para aprender. Teve uma vez que Chico Xavier, por exemplo, ele tinha um trabalho que ninguém sabia. Era um trabalho que ele fazia às noites de madrugada, que ele ia debaixo das pontes para aquelas pessoas que estavam mais necessitadas. Numa noite ele saiu sem nada, porque ele não tinha. Então, o mano falou, você faz aqui a aplicação de passos na água e leva água purificada para essas pessoas. E foi o que aconteceu, eles levaram essa água. Quando chegou lá, vinha aquele monte de gente naquelas filas debaixo da ponte, esperando alimentos. E Chico, olha, sinto muito, mas hoje eu não tenho alimentos para vocês. Então as pessoas se revoltaram, né? Porque Chico Xavier sempre levava. E às vezes as coisas funcionam dessa forma. Você está ajudando no outro dia, eles acham que é obrigação sua fazer isso. Né? Outro tempo atrás, a Rainha machucou a sopa por uma pandemia de atos, são mamares. E esses da Intox se revoltaram muito com isso. Porque faltou sopa, como que falta sopa? Como que deixa faltar sopa? Tem jeito, caiu, né? Então, mesmo nessa situação a gente vê. Então, se você vai ajudar uma pessoa, a gente tem que ter consciência no sentido de fazer, que você tem que buscar ela realmente em troca, porque vai haver uma cobrança. Você está ajudando hoje, amanhã não quer que você acertar a carteira dela. Não é assim. Tinha um menino uma vez que passou na frente lá do estabelecimento comercial que tinha no Brasil, falou, olha, vai trabalhar com o mínimo 3, ou então vem pra cá. Né? E era assim, então ele trabalhava às vezes 1, 2 vezes por semana e queria receber o salário completo, porque não é assim. Então, às vezes, há essa situação, há essas incompreensões. Então a gente tem que tentar entender que a forma como você está lidando com a outra pessoa é o mundo que você está apresentando para ela. Então, da mesma forma, se eu vou morar junto com uma pessoa e aceitar que ela lave minhas roupas, que ela faça minha comida, que ela limpe uma casa, a mãe vira a obrigação dela. E a mãe pode perguntar, por que o banheiro está sujo? Por que você não lavou minha roupa? Porque às vezes a firma fala assim, eu ouço isso. Chega a falar que meu marido nem lavou minha roupa. Ah, ela trabalha? Trabalha. Então por que ela tem que lavar sua roupa? Ah, porque isso é obrigação de mulher. Não, mas porque a mulher colocou. E assim em casa era da mesma forma. Então, a Verônica ela achava que ela era obrigada a fazer exatamente tudo. Então ela fica 24 horas por conta de fazer. E as crianças fazem assim, o sapato ia para lá. Então minha mãe pega. A roupa, joga, depois minha mãe cata. O banheiro, joga um monte de papel, depois minha mãe limpa. Então, tipo, as crianças não tinham consciência, porque a mãe falou, olha, eu vou fazer tudo para vocês. Então elas achou. Quando eu entrei lá dentro, agora ela não dá. Agora cada um seja responsável. Não estou pedindo para fazer limpeza dentro de casa. Eu estou pedindo para manter. Como o Chico diz, a casa limpa não é aquela que mais se limpa, mas é aquela que menos se suja. Se você pegou um copo, usou, lá, guarde. Porque se você deixar na pia, você está jogando responsabilidade para outras pessoas. E essa é a ideia que você está vivendo para o seu filho. Para as outras pessoas que estão aí com você, compartilhando esse pensamento. Então a gente tem que ser responsável pelas nossas atitudes. Exemplificar isso de alguma forma. Eu não estou pedindo que ela lave o meu copo, estou pedindo que ela esteja atenta, porque poderia lavar o copo dela muito mais rápido, arrumar o quarto dela muito mais rápido, mas ela perderia a oportunidade de aprender. E as crianças estão cheias de vontades. Como eu falo, são espíritos reencarnantes que querem se dedicar ao mundo, mas sem conhecimento. Então em casa a gente está transferindo aqui valores, assim como aqui agora. Transfira os valores a essa consciência com aquilo. Quando a criança sai de casa, eu não preciso estar junto, porque agora a consciência está com ela.
Se ela fizer isso, ela sabe que ela vai ser responsável, porque ela vai poder sofrer. As consequências, então, não será mais eu o vigia, é a própria consciência que isso a gente traz pelo Evangelho. Então, eu estou dizendo que é bom ou que é ruim. Faça aquilo que você achar que é certo, porque você vai ser responsável pelas suas decisões. E a criança nessas horas não quer, porque não tem mais responsável. Quer dizer, se eu fizer isso, minha mãe não vai estar mais do meu lado. Não, porque você que vai sofrer agora, você tem como fugir disso. E exatamente isso que as crianças não queriam, ser responsável pelas próprias atitudes. E assim como nós hoje, a gente chega aqui, você vai nos lugares, você vê um monte de gente indo lá, resolve os meus problemas. Mas os seus problemas constituem a mudança das suas atitudes, mas eu não quero. Tem muita gente que já está sobre comigo porque a gente falava de perdão. Como que você vem falar de perdão assim? Você acha que isso é fácil? Não, até hoje eu estou tentando também. Mas eu não tenho outro caminho. E esse amor que você fala, o amor de Jesus, o amor que não tem nada em troca, esse amor não existe. Bom, eu estou tentando também buscar. Se existe ou não, respeito a sua consciência. Mas as pessoas odeiam isso, não aceitam ainda, porque não tem essa maturidade. Então já colocou na minha cara que esse amor de Jesus não existe tudo bem. E eu recebo e-mails dessa forma também, as pessoas se revoltando, porque quando me manifesto, estando contra, eu falo, olha, eu acho que a mudança está dentro de nós. Mas vocês têm que fazer uma coisa, vocês têm que mexer, têm que revoltar, têm que mudar este mundo. Eu falei, olha, São Francisco de Assis já nos ensinado pela oração o seguinte: Senhor, curai primeiro a minha alma, antes do meu corpo. Porque nós estamos querendo o tempo todo mudança no mundo, mas a gente não quer fazer, assumir obrigações, não queremos ser responsável pelas consequências, e o outro é culpado, porque está vivendo no meu coração, o outro é culpado, não é o outro, somos nós. Né? Porque os políticos estão roubando. Sim, mas você não pega a luva na firma, você não pega uma caneta, você não atravessa o semáforo vermelho, você não busca salários melhores, você não beneficia um amigo seu, você chega numa reunião falando, vou reservar uma cadeira aqui para o meu amigo. Está oportunista, né? Não é verdade? A gente faz assim também. A ideia é a mesma, a intenção é a mesma. E a gente quer mudar o outro. E não adianta mudar o mundo dessa forma. Então, exatamente, a lição de hoje é isso, a gente tentar compreender que nós estamos sendo assistidos o tempo todo. Se eu presto um favor a ele, se eu presto uma ajuda para ela, mas se eu me revolto com ela também, eu estou sendo assistido. Por espíritos ligados a ele, por espíritos ligados a ela. Você não acha que muitos familiares, vendo um ente querido ali na fila de troca, receberem um alimento, você vê tanto que eles ficam felizes, aqueles espíritos que estão assistindo. Ainda bem que existe uma alma caridosa que está cuidando do meu pai, do meu tio, do meu filho da encarnação passada. Eu não encarnei, mas ela continua sabendo. Então você cuidando, se ela não recebe as bênçãos também, a vibração de amor desses espíritos que estão ali por você, e é onde eles falam, as recompensas do mundo espiritual são muito grandes, porque hoje você não vê, mas eles estão te mostrando. E o mesmo acontece se você faz ao contrário, faz o mal àqueles que são amigos do espírito que você está prejudicando, eles estão se revoltando. Se a gente está aqui agora, aí passa uma criança ali na frente, você vai e briga com a criança. Vamos lá, pode entrar. Ela estava perdida, me ligando, eu estava aqui na frente do telefone. Tudo bem, pode entrar. Aceitar a vida da senhora. Ah, brincadeira aqui, pode ficar à vontade. Então, é isso, às vezes, se você se revolta contra uma pessoa, muitas vezes a gente está sendo assistido também, muitos espíritos. Uma vez eu estava conversando, um trabalho mediúnico, eu estava fazendo uma oração com uma moça e manifestou um espírito naquele momento, muito bravo. Eu falei assim, mas qual o motivo assim dessa raiva? Porque eu estava passando, não estava acontecendo nada, e essa moça começou a criticar muito os espíritos, porque os espíritos existiam, isso era aquilo, e eu me senti muito ofendido, e eu não aceitei isso. Então a raiva desse espírito era muito grande em relação à pessoa, porque estava brincando com coisas que não certas, mexeu realmente no pensamento, ferida de uma outra pessoa. Isso acontece no nosso meio também. Você está no local de trabalho, alguém seja injustiçado, você toma as coisas da pessoa. Os espíritos da mesma forma estão assim. O outro dia apareceu uma moça que estava lá, que ela estava se sentindo assim, muito vigiada
já manifestou no espírito que estava de olho no marido dela. O espírito de amor, você era apaixonado pelo próprio marido. Você está desencarnada. Sim, mas eu amo esse rapaz, mas ele é casado, não é? E você é um espírito, você vai estar desencarnado. Mas mesmo assim, tem sentimentos. Então, nós estamos aqui ao mesmo tempo, pelas nossas atitudes, você pode mudar muita coisa. Então, o lado de caridade em si, talvez você pode praticar o próximo, vai, de alguma forma, vai nos encaminhar. É muito bom quando as pessoas não se sentindo. Hoje você dá um pouquinho, amanhã você vai entender realmente o significado disso. Como lá no interesse de que o Carlos fala, às vezes, as pessoas falam assim, nós sempre gostamos de políticos. Né? Mas a gente fala, será que a gente sabe realmente de onde é o último destino? Às vezes a gente não sabe. Mas talvez seja a única forma, o único meio, a única oportunidade que ele tem de tentar começar a fazer o bem. Então, se você puder receber bem uma palavra, alguma coisa, compartilhar com de alguma coisa, já é isso. Porque Jesus Cristo não dava os fariseus do trabalho dele. Ele ensinou realmente os doentes lá. E a gente querer ser melhor do que o outro, sempre a gente pega muito. Então Jesus ele fala assim, você tem um filho mais velho, você fala assim, olha, hoje você vai lá na plantação me ajudar a trabalhar nas estradas. Eu não vou não, pai. Eu não vou lá. Tá bom. Eu falo pro filho mais novo, você vai lá para a plantação me ajudar. Ah, tudo bem, pai, então eu vou te ajudar. Só que passa o tempo e o filho mais velho pensa em vai trabalhar. E o mais novo não faz. O mais novo falou que ele não foi trabalhar. O grande, o mais velho, falou que não, ele foi. De quem que é o médico? De quem que é o médico? Foi daquele que realmente foi. Ele falou que não ia fazer, mas ele foi trabalhar. Então, o médico não seria daquele que realmente foi trabalhar. Fizeram o seguinte, ele fala do disso. Cuidado muitas vezes, porque as prostitutas e os criminosos estão entrando no reino dos céus primeiro do que vocês. Mas como assim? Por quê? Porque às vezes a gente está dentro de uma casa de oração, a gente está dentro de um templo, a gente ora, a gente reza, não falando a luz sobre o material caixa escura, a luz continua sendo luz, a caixa escura continua sendo caixa escura. Depende de cada lugar. Então, se a gente, de alguma forma, não abre o nosso coração à prática do bem, à caridade, serão meros malos, que não mudam. Então, de alguma forma, as prostitutas, os criminosos, se arrependeram. Esses encontraram os meios, de alguma forma, a mudar o seu caminho. Porque muitas pessoas estão dentro do bem e acham que já chegaram no céu. Continuam sendo arrogantes, continuam criticando os outros. E assim somos muitas vezes, somos nós mesmos. Então a gente pegar o Evangelho não é para o outro, o Evangelho é para nós. Se você abrir, é para você, é o meio que Deus está falando com você também. Né? Então, vamos esquecer, vamos escrever certo, expressar justinhas, tem influência. Né? Porque é para nós mesmos. Um dia expressão de prova, reparação, porque a falta é minha, não do outro. Se o outro faz coisa errada, é ele e Deus. Compete a mim, porque eu não estou aqui para corrigir o outro, posso me corrigir. E através da sua mudança, é que vai estar disciplinando, orientando. Porque teve um palestrante no Brasil, que ele estava fazendo uma palestra e de repente uma pessoa incorporou um médium, ele recebeu, deu passagem ali como um espírito. Durante a palestra. E o que aconteceu com o médium? O médium falou 1000 coisas sobre o palestrante. O que você é isso, o que você é aquilo, o que você faz coisa. O palestrante só olhando. E no final, o palestrante falou assim, gente, hoje estou muito feliz, porque eu nunca tive coragem de fazer uma autobiografia de mim mesmo. Mas de tudo que ele falou, ele é verdade. Eu sou assim mesmo, tenho muita dificuldade, mas eu estou tentando me melhorar. Naquele momento, o médium, que estava sendo dado passagem para aquele espírito, manifestou-se aquele espírito, então, de uma forma assim. Você me tocou muito com a sua humildade. Eu queria te prejudicar, mas a sua humildade me venceu. E na verdade você não é nada disso não, quem é isso sou eu. Então, você vê, a própria condição, não é você ter vontade de frente, mas é a humildade. Então, a gente, é como eu falo, nós estamos aqui para servir. Jesus Cristo já nos ensinava isso.
Se o Filho do Homem veio para servir, por que nós não estamos aqui? Então, eu cobrar alguma atitude da outra pessoa, eu não estou servindo, estou fazendo a minha vontade, naquilo que eu acho que é certo. Então, esse processo de educação é importante também, porque a gente tem que analisar lá na frente as consequências disso. Falo para hoje para a família também. Hoje você não tem condições de buscar realmente isso, porque nós somos responsáveis pelas suas decisões. Então, de alguma forma, tem que transmitir esse conhecimento que você precisa. Por mais que eu sei que a sua vontade não seja essa, mas você precisa disso. Porque se você falar para a criança, você alivia o seu livre-arbítrio, tenho certeza, ela não vai para a escola. Não, ela não vai. E todo dia festa, passeio, shopping, gastando. Ela fala, vou fazer o que eu quero. Eu falei, o que você vai ganhar com isso? Ela falou, não, eu quero ser eu. Eu falei, mas você vai ser assim, então eu tenho o direito de ser eu. Eu não preciso pagar conta, eu não preciso sustentar, eu não preciso fazer mais nada. Seja você, vai ser eu. O que você acha? Ela falou, não, ele está errado. Não, por que você tem o direito de eu não? Vamos entrar num acordo, vamos se ajudar, vamos viver família. Aí ela falou, não, é verdade. Então, fechou um acordo. Mas é a consciência dela. Então é isso. Se a gente você educa lá na frente, você vai ter melhor. Porque se o médium, ele não pode dizer, fala assim, eu sou médium inconsciente, os espíritos me tomam. Não. A decisão final é do médium. Se o médium não se melhora pela moral, ele não consegue. Porque veja uma situação. Às vezes, como Allan Kardec mesmo diz assim, que a faculdade mediúnica é independente da moral. Assim como a inteligência. Uma pessoa boa ou má pode ser inteligente. Uma pessoa ruim ou má, ela pode ser médium. Mas do que ela faz, da mediunidade dela, isso sim depende da moral. Se você usa da sua mediunidade para servir o próximo, trabalhando no bem, com certeza, isso faz a diferença. Porque enxergar todo mundo enxerga. Mas quem quer ver as coisas boas, precisa cultuar as coisas boas no coração. Porque tem gente que tem olho que só vê maldade. Ou vida só para fofoca, acredita na vida dos outros. Os espíritos bons não estão preocupados com isso. Eles não se ocupam, mas eles permitem que cada um siga o seu caminho. Assim como cada um é responsável pelas próprias consequências das suas escolhas. Esses somos cada um de nós. Então não adianta a gente atribuir por causa disso, por causa daquilo. Somos nós. Unicamente os responsáveis. Porque será contabilizado exatamente isso. Então, busque exatamente nessa situação. Porque o tratamento é por cada um de nós. Aqui a gente só recebe um caminho, vai depender de nós. Porque Allan Kardec questionando a gente, os espíritos, seria mais fácil se ele estivesse ali. Sim, mais o medo das nossas escolhas. Onde a gente se fortaleceria nas nossas decisões voltadas ao bem. Porque você fazia o que os outros mandam fazer, você não está fazendo a sua vontade. Você não está lutando contra você mesmo. Então, lutar contra nós mesmos seria nas nossas inferioridades, naquilo das nossas fraquezas, buscando cada vez mais essa força na prática do bem. Então, assim, eu sei que a gente tem que a gente pode abordar muita coisa hoje, mas vocês querem falar alguma coisa? Se a gente desencarnasse por um instante, a gente visse assim, a nossa volta, quem está à nossa volta, a gente ia talvez assustar, né? Olha, você me tratava assim, esperando uma brecha, né? Então você vê como o nosso orgulho pode talvez mascarar muitas coisas, né? Então, mas a gente, ao contrário, então, a gente pode ter, a gente não sabe, mas a gente pode ter influência sobre os desencarnados? Pode, não pode? Exatamente, não é o exemplo do Dialdo falando, né? Não é pelo nosso exemplo, mas assim, atitudes nossas, né? É orar e vigiar, é fora da caridade, não há salvação, entendeu? São nossas atitudes que a gente pode mostrar que não é bem assim, né? Então, nós temos, nós atraímos. Porque vai ser triste a gente chegar no mundo desencarnar, chegar e falar, você está ainda grudado assim, meu, sabe? Quando Pedro perguntou a Jesus sobre o pecado, se ele tinha pecado, Jesus, somente pelo fato de você ter perguntado, isso significa que você é pecador. É aquela questão, quando você fala assim, eu amo, já não é mais amor, porque já é consciência. Porque aquele que ama nem tem noção de que ama. Aquele que ajuda, ele nem tem noção de que ajuda. Aquele que faz o bem, nem tem noção de que faz o bem, ele simplesmente faz. Essa é a condição. Mas, vejando assim, sobre esse processo de obsessão, por exemplo, é muito, porque quando a gente tem uma vontade, como estava falando do exemplo,
Se tem o vício do jogo, por exemplo, vai unir a minha vontade com a forma do outro. Então, quer dizer, eu e aquele outro espírito que a gente vai se unir, se vão se dar de alguma forma, um processo de obsessão. Então isso acontece muito na nossa vida. Quando a gente tem muita ideia fixa sobre determinadas coisas, é muito fácil o espírito entrar por ali. Quando a gente se julga melhor do que o outro, você une a um espírito orgulhoso e ele diz que você é melhor, você se acha melhor. Quando você vê, você já está pisando nas outras pessoas. Quando vê, você não consegue mais fazer o serviço mais simples porque você acha que aquilo ali é humilhante. Sendo que, na verdade, nada muda. Então, são vários processos de obsessões, mas tudo vai se dar de forma a moral de cada um. Tá? E vamos culpar aquele espírito. O espírito ali, mas ele vai unir exatamente aquele que tem a vontade. Então, se nós nutrimos vontades, necessidades, queremos colocar até a nossa verdade, a gente vai encontrar esses dos nossos caminhos. E exatamente esses, da mesma forma, fazendo enquanto encarnados também. Então, há muitos processos assim que muitas pessoas ainda estão vivendo nesta condição, mas é um direito delas. Para obrigar as pessoas a mudar, a gente entende. Assim como também nós. Nós estamos sendo obrigados. É de cada um. É do teu coração, é da tua força de vontade, do teu querer. Isso é mais importante. Agora, refletir se deveria ser um grande dever de todos nós, porque na pergunta de Allan Kardec, se os espíritos sabem o que você pensa, se tanto sabem que são eles que vos dão os pensamentos. Então, aquilo que realmente você quer, as suas necessidades, será que é sua mesmo? Porque, fala assim como exemplo, da minha família. Meu pai, ele consumiu álcool durante 35 anos, 40 anos. Todos os dias ele embriagava. Mas, um dia ele decidiu parar, ele queria parar, mas ele não tinha força para isso. Ele se dava um processo de obsessão. Então, quer dizer, foi combinando um espírito de conversar, porque ele obsessou, e se afastar. Então, no dia seguinte ele não conseguiu mais beber. Ele sentiu um gosto amargo, ou seja, ele viveu de 40 anos, como que essa bebida amarga não era o hábito, né? Que foi atrás, mas ele não conseguiu ingerir mais nenhuma gota de álcool. Então, quer dizer, que ele nunca bebeu, mas ele satisfez a vontade do outro, num processo de subjugação, fascinação, obsessivo. Então, tem que partir de quem? Do médico. Se a pessoa não quer, não adianta. Tem que querer de cada um. Por isso que é importante a gente querer buscar sempre a reflexão. E às vezes a outra pessoa está nesse processo. Então a única forma de talvez você ajudá-la naquele momento é seguir o seu próprio exemplo. Sendo passivo. Você contribui com a tua vibração, com essas energias em favor da outra pessoa. A gente tem muito disso. Você chega perto de uma pessoa, às vezes você se sente bem. Perto de outra pessoa, às vezes você não se sente bem, estamos na forma. Então, se você cultua com os pensamentos, hoje a gente se fala, né, nas orações, a sua comunhão com Deus, com certeza, você vai estar seguindo e interligando a muitos espíritos desta ordem, que estarão levando luz para aqueles que estão nesse ponto, nessa mesma condição. Eu falo isso que depois que o Evangelho entrou dentro de casa, eu vi muitos espíritos saindo me agradecendo. Porque tem muitos espíritos do caminho ainda, mas dentro de casa, fazendo o Evangelho, manifestadas. Veio me agradecer uma vez. Há muito tempo te acompanho, mas o Evangelho, os estudos, hoje não tenho mais motivo de poder estar aqui. Eu agradeço muito o irmão, porque eu acompanho o irmão durante muito tempo, nas suas decisões, seu trabalho, né? Mas ele se encaminhou e assim foi sucedendo. Então, aqueles espíritos que estão ali com você, que estão em comunhão com seus pensamentos. Quando a gente passa a se melhorar, eles também vão seguir o caminho deles, porque há incompatibilidade de pensamentos. Você já não pensa mais com a menina de 15 anos que você era. Hoje você já é uma pessoa diferente. Então, com certeza, nesse meio caminho também, muita coisa mudou. Somos, como se fala, um joguete na mão dos espíritos. Depende de você direcionando os seus pensamentos. Lembrando sempre que nós somos submissos, não somos criados. Deixa eu perguntar, como a gente comentou tanto, né? Mas foi bom hoje, a gente participou, falou. Tudo bem? Falou, tudo bem? Momento. Então vamos encerrar. Desculpa, mas eu falei, não tem, mais uma coisa que deveria, reflexão.
mas hoje você tem que render bastante. Olha, se vocês estiverem sempre, o pessoal quiser já estudar os capítulos seguintes também, para vocês comentarem, tá? Que estiver à vontade. Tá? Eu só estou falando que às vezes o pessoal não fala, mas... Tá bom? Então vamos fazer uma oração para a gente achar os passos, tá? Reverendo assim nossos pensamentos a Deus, rogando assim o auxílio do nosso Pai, que sejamos assistidos por nosso Senhor Jesus Cristo. Mestre Jesus, que abençoado seja a vossa sagrada luz, que possa assim recender em nossos corações a luz do teu amor, a luz da esperança, facultando assim aos nossos corações a prática do bem, a prática da caridade, do perdão para com o nosso próximo, do perdão para com as nossas próprias faltas. Dai-nos o poder e permita-nos igualmente ficar assim aos filhos de nossa Mãe Santíssima, nossa Mãe abençoada, auxiliar e amparar aos nossos irmãos desencarnados, aos nossos irmãos que nos assistem, aos nossos irmãos ligados aos nossos pensamentos, aos nossos corações. Que sim sejamos fortalecidos na fé cristã, no entendimento necessário na compreensão das santas leis divinas. Facultai a todos nós a oportunidade de trabalho, a serviço do bem, a serviço da felicidade. Conforme assim seja a vontade do nosso Pai. Rogamos assim as bênçãos divinas pelos nossos familiares, pelos nossos inscritos, pelos nossos irmãos que se encontram aqui em China, que assim sejam auxiliados pelas mãos da misericórdia de nosso Pai. Fazei de nós o instrumento de vossa justiça. Fazei de nós o instrumento da vossa vontade. Com tua graça divina. Graças a Deus. Está. Agora que tiver os primeiros passos, né? Fique à vontade. Vocês podem deixar ligado por aí. Não,